Bom dia, essa é a terceira parte dessa nova iniciativa de comentários e conversações sobre escrituras sagradas. No nosso caso, estamos agora discutindo o Velho Testamento, na Bíblia tanto católica, protestante como judaica, que para os judeus é chamada de Tanakh, e aqui está o Tanakh escrito um pouquinho melhor, com a caligrafia um pouquinho mais tradicional do hebraico. Então temos aqui, se ler daqui para cá, temos aqui Tanakh. Muito bem. A grande questão hoje para nós é entender como os judeus dividem o Tanakh. O Tanakh ele é dividido em 3 partes. Temos a primeira parte que se chama Torá, que inclui os primeiros 5 livros da Bíblia, que como nós conhecemos hoje, né? Para refrescar aqui, eu tenho escrito aqui em cima quais são, os 5 livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui ao ladinho nós temos os livros, como se diz, assim, na transliteração do hebraico. Gênesis é Bereshit, Êxodo é Shemot, Levítico é Veikra, daí temos Números, que é Bamidbar, não tem nada a ver com número, Bamidbar significa no deserto, e Deuteronômio é referido como Devarim. Esses nomes aqui são bem interessantes. Por exemplo, Gênesis. Gênesis que é um nome interessante, né? Mas para a maioria de nós não tem um significado claro. E Gênesis significa nada mais nem nada menos do que a primeira frase do livro, que é quando diz no princípio, exatamente, Bereshit. Reshit é começo, princípio, Be é no, Bereshit, no princípio. Quando a gente traduziu a Bíblia, o livro do Gênesis poderia ter sido chamado simplesmente de no princípio. E como eu moro nas 3 fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, nós temos aqui ainda o Guarani, e eu sou muito devoto do Guarani, né? Poderíamos ter chamado o livro de Gênesis em Guarani, em vez de dizer Gênesis em espanhol, ele poderia ter sido chamado pela primeira frase, no princípio em Guarani, que seria Inhepurumbupe. Seria a mesma coisa de Bereshit. Vamos agora continuar dizendo como, levantando meus papeizinhos aqui, como o livro do Tanakh é dividido. Indo direto ao assunto, aqui nós temos ele é dividido em 3 partes. O Torá, que significa leis, Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Esse Ketuv, esse K-T-I-V, é a raiz da palavra livro, escrever, né? Que em árabe, uma língua que temos muito presente aqui nas 3 fronteiras, seria a raiz de Kitab, que também quer dizer livro. Então, Torá, Neviim e Ketuvim. O Torá são aqueles 5 livros que apresentamos agora aí acima. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os Torás. Aqui para frente nós temos aqui os livros dos profetas, dos Neviim. Eu coloquei aqui bem bonitinho ao lado, Neviim, que são os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, continuando, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, o profeta, Miqueias, Naum e Abacuque. Ainda temos a terceira parte dos Neviim, que são mais profetas, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com Malaquias termina
a coleção, de novo estou me mexendo demais, etc. Eu gostaria de dar uma ideiazinha dos sons do nome dos profetas, né? Josué e Yehoshua, Juízes, né? O livro do Shoptim, Samuel, Shmuel, Reis, livro dos reis, Melachim, Isaías, Yeshayahu. Isaías é muito, muito, muito diferente da pronunciação em hebraico. Yeshayahu. E temos aqui Jeremias, Irmiyahu. Ezequiel é super difícil de pronunciar, que seria Yechezkel. Daí continuamos com Hosea, com Yoel, que é Joel, Amós, Ovadia, Jonas. Temos aqui, cadê mesmo aqui? Miqueias, Michá, Nahum, Habacuc, e etc. Até o último, que é o Malachi. Aqui termina o Velho Testamento para nós, né? Para nós em Malaquias. Em outras, mais para frente nós vamos ver que, além disso daqui, prossegue alguns profetas segundo outras tradições. Aqui na parte dos Ketuvim, que é a parte poética, a parte literária, do Ketuvim, nós temos a seguinte divisão. O Ketuvim é dividido em... tem os seguintes livros. Tem Salmos, que é um livro poético, Tehillim, tem os Provérbios, Mishlei, tem o livro de Jó, Iov. Continuando com Ketuvim, tem o fantástico, maravilhoso livro de Shir Hashirim, que é chamado de Cântico dos Cânticos. Daí vem Ruth, vem Eichá, que são as lamentações. O hebraico é uma língua muito forte nesse som ha. Daí vem um maravilhoso, igualmente maravilhoso livro de Kohelet, que é o Eclesiastes. São livros de sabedoria. Nessa parte aí do Ketuvim. Muito bem, então, com isso aqui, você sabe que nós temos o Torá, que são os livros da lei. Os livros da lei. Daí compreendemos que temos os profetas, que é todo aquele pessoal que fez profecias, e tem os livros poéticos. Assim são divididos os livros do Torá. Sobre as palavras, Torá tem a ver com educação e ensinamento, são os livros da educação e do ensinamento, e depois aqui nós temos os livros que são poéticos, de inspiração, e os livros, mais tarde, dos profetas. Esta é como os judeus dividem a Bíblia. Essa é uma introdução a esse assunto. Vai precisar, para entender melhor isso aqui, pelo menos 3 ou 4 gravações extras. Muito obrigado e estarei sempre aqui.